laser de baixa intensidade, passar um pouco da nossa experiência lá na Santa Casa de São Paulo, especificamente nas lesões esportivas, lesões musculares, tendíneas e ligamentares. Sempre agradecendo ao nosso grupo de pesquisa, né? Também aí constando com a doutora Nilza e com o doutor Flávio. Bom, dentro do leque de recursos em eletro que a gente tem hoje no dia a dia da fisioterapia, claro que aqui nós temos inúmeros aparelhos, alguns de eletroterapia, com enfoque mais analgésico, mais anti-inflamatório. Nós temos alguns aparelhos também de corrente excitomotora, de contração muscular, que também são correntes que no dia a dia são muito usadas lá no hospital. Temos alguns recursos de termofototerapia, magnetoterapia, como ondas curtas, que para mim é um dos aparelhos principais, um dos mais antigos, mas um dos aparelhos que apresentam os melhores resultados terapêuticos. Porém, hoje aqui eu vou focar no uso do ultrassom terapêutico com terapia combinada. Eu tenho uma experiência, eu estou trabalhando muito mais com terapia combinada do que propriamente com ultrassom isolado e também, claro, com laser de baixa intensidade. Então, a gente sabe que o laser ele nada mais é do que uma fonte de luz, uma fonte que se diferencia da luz normal, da luz aqui da sala, da luz de uma lanterna, de uma lâmpada, por ser monocromático, coerente tanto no espaço como coerente no tempo. Isso faz com que ele seja também colimado, tendo uma boa profundidade de penetração tecidual. O laser, tanto no espectro de onda do vermelho, como no espectro de onda do infravermelho, ambos são equipamentos extremamente modernos, extremamente novos, né? O primeiro equipamento de laser foi montado em 1985, então é um recurso muito novo, tem 10, 12 anos que ele começou a ser mais difundido em clínicas. E mesmo assim, nessa recente meta-análise publicada pelo professor Jan Bjurdal, ele mostrou que já existem mais evidências científicas de efeitos terapêuticos do laser do que do anti-inflamatório não hormonal. Então, o tempo todo no atleta, quando ele tem uma lesão, a primeira coisa que se pensa é vamos dar anti-inflamatório não hormonal, e nós temos nas mãos uma ferramenta, uma máquina importantíssima com mais evidência científica. Basta a gente conhecê-lo para poder extrair os melhores resultados, os melhores efeitos. Bom, é óbvio que aqui a ideia não é da aula de laser, eu vou tentar mostrar realmente o que a gente tem de novo em relação ao laser. Óbvio que tudo isso deve ser estudado, eu tenho que entender a fisiopatologia, eu tenho que entender o mecanismo de ação do aparelho, para aí sim extrair o efeito anti-inflamatório, o efeito de regeneração. Hoje se fala muito em efeito analgésico com o laser. Esse é um trabalho clássico do professor Chukuka, mostrando aqui em um tecido in vitro, né? Ele colocou algumas células fibroblásticas, né? Então isso aqui é um fibroblasto, e aí ele fez in vitro a irradiação do laser infravermelho e foi avaliando em tempo real o que aconteceria ali. Então a gente percebe que existe uma migração quase que instantânea do fibroblasto, buscando aí a fonte luminosa, buscando essa energia que a luz do laser pode proporcionar, né? Esse vídeo também é bem interessante, porque nesse caso aqui, o fibroblasto está apontando para cima, né? Ele está de costas para o feixe de laser. E vocês vão ver que, uma vez que liberado o vídeo, o fibroblasto ele vai descer, ele vai se virar, ele vai fazer um turnover e vai buscar essa fonte luminosa, vai buscar a energia luminosa, né? Então, para a gente começar a imaginar, quando eu irradio o laser numa lesão muscular, uma lesão tendínea, o que vai acontecer lá no atleta. Então aqui os dendritos, né, ele buscando a fonte de luz, agora ele vai começar a migrar, o monstrinho, né, ele vai caminhando na direção aí do feixe de laser, no caso aqui ele usou o laser infravermelho. Bom, então aqui, pulou uma. A gente tem usado muito o uso do laser associado a exercícios excêntricos nas tendinopatias de membro inferior. Então aqui um exercício que virou moda, né? Todo mundo resolveu fazer depois dos trabalhos da Jill Cook, fazendo um trabalho excêntrico para tendão patelar, as tendinites ou tendinoses, tendinopatias do tendão patelar.
associando sempre após a aplicação, após o exercício, o uso do laser. Para ser bem sincero, esse exercício eu coloquei aqui, não sei porquê, porque eu não uso, né? Só mais para gerar uma polêmica aí. Eu acho que esse exercício, quando a gente aplica, eu posso realmente estimular essa excentricidade do tendão patelar, mas eu esqueço que existe uma articulação patelofemoral acima disso. Então, ele é extremamente lesivo, chega a ter uma sobrecarga. Os trabalhos do professor Escamilá mostraram que existe uma sobrecarga de mais de meia tonelada na patela com esse exercício. Então, eu tenho dado preferência em usar em cadeia fechada, esses exercícios na shuttle machine, sobe com as duas e desce com uma, gerando um excêntrico. Sempre depois da realização do exercício, eu vou lá e irradio o laser, para aí sim, depois de ter reagudizado o processo, eu vou lá e realinho o colágeno com o laser. Aqui alguns exemplos de tendinopatias de membro inferior, uma tendinopatia patelar tentando isolar bem ali o sólio, sempre nessa rampinha. Aqui um outro trabalho numa rampa, uma rampa colocada de lado, que na verdade aqui eu já deixo o pé levemente em inversão, para tentar isolar bastante tibial posterior. Eu tenho tido muitos casos de tendinite de tibial posterior em atletas com entorse crônica de tornozelo. Esse trabalho ele saiu na JOSPT o ano passado, de um colega, o Ernesto Leal. O colega ele mostrou que eles pegaram atletas de vôlei e fizeram um trabalho de fortalecimento muscular, na verdade um exercício de força, né? E logo depois do exercício eles irradiaram um laser num grupo e fizeram um placebo no outro. Eles fizeram análise de fadiga muscular, tanto por fosfocreatina, por CPK, como também de biomarcadores, e mostraram na avaliação do estudo que o grupo que recebeu a irradiação laser teve uma taxa menor dessa enzima, ou seja, a fadiga ela foi evitada com o uso do laser. Isso abriu um precedente monstruoso na prática clínica, né? Para a gente começar a pensar em tratar atletas no intuito de melhorar a recuperação pós-exercício. E aí, a partir desse, outros vieram. Por exemplo, esse trabalho também do ano passado, onde o colega também, o professor Nivaldo Parisotto, de São Carlos, ele distribuiu atletas em 3 grupos, grupo controle sem exercício, um grupo com treinamento de força e um grupo com treinamento de força associado ao laser logo após. E foi um programa de 12 semanas de treinamento em cadeia cinética aberta, e eles avaliaram força muscular por dinamometria e também o cálculo de RM, mostrando que o grupo que fez o exercício de fortalecimento e sempre com a irradiação laser, ele teve um aumento do torque, um aumento da resistência máxima em 55% em relação ao início do tratamento, o grupo laser. O grupo que trabalhou apenas com o exercício, ele teve um aumento de apenas 26% com as 12 semanas. Então, se eu parar para pensar, eu tive quase 30% a mais de torque gerado quando eu associei a aplicação do laser no pós ou no pré-exercício. Óbvio que isso aqui é um resultado que eu não posso extrapolar esses 30% de ganho já para a performance atlética, para a performance esportiva. Mas será que, uma pergunta que eu faço, será que esses 30% de ganho de força que o laser acelerou, que o laser auxiliou, será que isso não pode se converter em 3, 4, 5% em ganho de performance no esporte? Isso pode significar para o indivíduo, por exemplo, uma medalha olímpica, porque muitas vezes as provas são decididas em frações de segundo. Tá? É claro que esse trabalho, eu acho que tem 2 viés importantes, né? Como principalmente ele fez os exercícios em cadeia aberta e ele usou uma mensuração em cadeia fechada, então, mas na verdade não vou nem entrar no mérito metodológico do trabalho, mas apenas levantar a hipótese, né, de que isso vai ser um doping cego. Como é que o doping vai buscar essa informação? Eu estou irradiando o laser no pós ou no pré-exercício. Eu estou, pelos 2 trabalhos que eu citei, evitando fadiga muscular, então eu já posso começar a utilizar aparelhos com cluster probe, né, com aquelas canetas de laser de vários diodos, em grandes grupos musculares, em corredores de longa distância, no intuito de diminuir fadiga nos grandes grupos musculares, ou até em atletas de explosão. Foi mostrado aí que teve quase 30% de ganho na resistência máxima. Então aqui é óbvio que logo, se isso continuar, acho que esses trabalhos são fantásticos, mas a gente vai ter que começar a discutir sim as questões éticas, né, em relação a esse doping cego. Esse outro trabalho também muito interessante, da mesma escola, ó, esse trabalho da Laser in Medical Science em 2010, eles compararam também atletas em exercícios de alta intensidade em atletas, são resultados preliminares, eles compararam no pós-exercício de alta intensidade o uso do banho de imersão, tá, em água fria, com o uso da LED terapia, a terapia por luz, terapia por LED, que é uma terapia que em termos de efeito vai gerar
algo muito próximo ao laser. E eles mostraram que os grupos que foram submetidos à aplicação de LED tiveram uma melhor recuperação pós-exercício. Eles avaliaram também com enzima CPK e com biomarcadores, existiu uma melhora do reequilíbrio pós-exercício quando comparado ao banho de imersão em água fria. Também eu acho que são outros dados que, pelo menos no dia a dia clínico lá do hospital, nos fez parar para pensar. Só que nada disso adianta se o meu aparelho não estiver calibrado. Então eu queria aproveitar a oportunidade aqui de citar esse trabalho que nós publicamos no ano passado. É um trabalho que foi publicado em uma revista nacional, na Brasileira de Físio, onde nós fizemos um levantamento de praticamente todas as clínicas de fisioterapia da cidade de São Paulo e depois expandido para Grande São Paulo. Nós tínhamos um potenciômetro, tá? Eu avaliei, na verdade, meus orientados avaliaram os aparelhos de laser dessa região de São Paulo e, para nossa surpresa, dos 88 estabelecimentos, os 127 aparelhos avaliados, 90% dos aparelhos de laser das clínicas, consultórios, hospitais e universidades da Grande São Paulo estavam descalibrados, 90%. E pasmem, esse dado quase caiu para trás, quase 50%, 45% dos aparelhos de laser não estava saindo luz, era efeito placebo. Tá? Já tinham mais de 2, 3 anos sem calibrar, não estava saindo luz. Então, placebo em 50% dos casos. Óbvio que a grande maioria desses aparelhos foi do convênio, as clínicas de convênio foi onde eu encontrei a maior parte dos aparelhos descalibrados, mas tiveram algumas clínicas também particulares que cobravam aí 100, 120, 150 reais a sessão. Então, eu gostaria de deixar essa mensagem em relação a esse trabalho. Se quer utilizar um equipamento de eletro, vamos utilizar com critério e vamos fazer a aferição aí permanente, pelo menos semestralmente, desses equipamentos. Então, alguns casos clínicos aqui, rapidamente. Essa atleta circense também nos procurou, tinha entorses crônicas de tornozelo, não tinha um impacto anterior, porém, ela tinha muita dor à palpação no talo fibular anterior, com gaveta negativo. Tá? Então, realmente, também desenvolvendo aí, além da dor, bem na face lateral, uma tendinite, provavelmente de fibulares. Então, nós associamos um trabalho de correção biomecânica, um trabalho de estabilização segmentar, sempre irradiando após as sessões o laser, associado, óbvio, ao trabalho sensório-motor. Nesse caso, eu usei o laser infravermelho e o laser vermelho. Eu sempre caso essas duas terapias, um com maior profundidade, outro com melhores efeitos terapêuticos. Eu faço sempre 4, 5 pontos de laser e intercalo de laser infravermelho, intercalo 3 no meio de laser vermelho. Eu acho que tem bons resultados assim. Eu sempre começo com uma energia de 1 ou 2 joules numa fase inflamatória, evoluindo para 4 a 6 joules em uma fase posterior, quando o objetivo já é regeneração. Também muitas tendinites de bíceps femoral em atletas que operaram LCA, e eu já espero 1 mês para começar com o trabalho de força para isquiotibiais, em pós-reconstrução de LCA com flexores, mas muitos atletas têm evoluído para essa tendinite posterior. Então, também aqui alguns exemplos do que a gente faz, sempre associando aí, eu pego e faço um Cyriax, uma massagem transversa em cima do tendão do bíceps, associo alguns exercícios excêntricos, tá? Tentando chegar numa EVA 3, 4, tá? E sempre após a sessão, eu faço a reorganização de colágeno também com o uso do laser. Esse é um pacote que a gente tem feito e tem dado muito certo no dia a dia lá. Bom, em relação ao ultrassom terapêutico, as evidências, especificamente em atletas, elas ainda não são muito fortes, apesar de ser um aparelho extremamente já antigo, tá? Eu tenho usado, na verdade eu não tenho mais usado ultrassom, tá? Já tem um certo tempo. Eu sempre tenho usado ultrassom associado à corrente, não ele isolado. Eu uso muito a terapia combinada, tá? Para quem não conhece, não deve ter muito estudante aqui, mas para quem não conhece, a terapia combinada nada mais é do que a aplicação da corrente elétrica. Eu faço a irradiação da corrente elétrica, só que aqui eu estou sentindo falta do outro eletrodo. Na verdade, eu vou fechar esse circuito com o cabeçote do ultrassom. Então, aqui do cabeçote tem a irradiação não só do seu efeito piezoelétrico, pela vibração do cristal, a deformidade do cristal, gerando efeitos de micromassagem tecidual, mas sempre com a corrente elétrica associada.
O uso da terapia combinada faz com que o ultrassom melhore a penetração da corrente elétrica, e a corrente elétrica ela aumenta a permeabilidade de membrana celular, fazendo com que ela tenha uma maior absorção da onda ultrassonora. Então é um pacote muito interessante, e só que é claro, não vai colocar um TNS e botar o ultrassom em cima, porque isso não é terapia combinada, tem que ser um aparelho específico para isso. Se você colocar a mão aqui embaixo do cabeçote do ultrassom, dá choque, então ele está realmente fazendo as funções do ultrassom e também da corrente elétrica. Bom, esse é um trabalho do ano passado, desse ano, um trabalho de brasileiros também, tá? Eles compararam, eles induziram lesão muscular em animais, é um trabalho experimental, eles induziram lesão muscular e distribuíram em 2 grupos os animais, irradiaram laser em um grupo e ultrassom no outro. E ambos os grupos tiveram resultados muito interessantes na reorganização do colágeno, mas principalmente em manter a elasticidade do tecido, o laser foi mais efetivo. Então isso aqui só veio a corroborar o que eu já pensava realmente aí no tratamento desses atletas com lesão muscular. Então aqui um exemplo, né? O aparelho ele teria um canal, esse canal você coloca mais proximal, tá? Sempre o cabeçote do ultrassom acima da lesão, fechando o circuito, tá? Abuse no gel aqui, porque essa terapia tende a gerar uma intensidade alta, tá? Então, mais ou menos é essa, como nesse exemplo, num atleta também com lesão de vasto lateral e reto femoral, a aplicação da combinada. Bom, eu uso combinada com o quê, né? Os aparelhos, eles permitem a utilização do ultrassom com interferencial, com TNS, com diadinâmica de Bernard. Eu tenho sempre a preferência por trabalhar com média frequência, tá? Então eu uso só o ultrassom com a interferencial na técnica bipolar. É uma corrente que vai ter uma melhor penetração, é uma corrente mais confortável. E para ser bem sincero, depois desse trabalho aqui de 2003, eu praticamente aboli, desde 2003 que eu não ponho a mão no aparelho, para ser bem sincero, de TNS, tá? Eu não tenho bons resultados, nunca tive bons resultados com TNS. Se fosse assim, se ele realmente fosse um aparelho aí que devesse ser tão usado, eu não ia ter tantos pacientes que nos procuram no hospital depois de ter feito 30, 40, 50 sessões de TNS no convênio e não melhorou, nos procura. Então é o que eu questiono bastante em relação a esse aparelho. Só que como também uma pitadinha de curiosidade, esse trabalho, os autores compararam, eles pegaram indivíduos que tinham artrose de joelho e distribuíram em 4 grupos. Um grupo foi controle, na verdade foi placebo, o aparelho desligado. Um grupo eles aplicaram TENS por 20 minutos, um grupo por 40 e um grupo por 60 minutos durante um certo período. E eles foram avaliando a evolução da dor, né? E não digo para minha surpresa, mas o que ocorreu nesse trabalho é que o grupo que aplicou o TNS por 20 minutos não mostrou diferença significante em relação ao grupo placebo. Então, se você aplica 15, 20 minutos de TENS, você está fazendo um belo de um placebo, segundo esse trabalho. Tá? Então, o ideal aqui, os grupos que melhoraram com uma diferença aí importante, foram os grupos onde eles aplicaram 40 e 60 minutos. A diferença entre 40 e 60 minutos não houve, então realmente isso norteou a minha prática clínica de realmente trabalhar com 30, 40 minutos, se é que você quer usar com um aparelho de analgesia. Então, baseado nessa explicação, eu só tenho usado a ultrassom associado a interferencial na terapia combinada. E para finalizar, alguns casinhos aqui, rapidamente. Eu não estou conseguindo controlar o tempo, né? Não sei se está próximo já dos 20 minutos, mas esse é um corredor, na verdade, recreacional, nos procurou com uma lesão na panturrilha, com 10 dias de evolução, dificuldade para deambular e Thompson negativo. Tá? Então, também nesse caso, foi feito aqui, foi colocado um eletrodo mais proximal da terapia combinada e o cabeçote do ultrassom eu irradiei bem em cima com o objetivo de tentar quebrar um pouco a fibrose que já começa a ser gerada com 10 dias, reorganizar aí a fibrina para que esse músculo mantenha a sua própria elasticidade, claro que facilitando depois o retorno à prática esportiva. Tá? Esse outro menino também com uma lesão muscular na coxa, uma lesão antiga já calcificada, e ele teve uma nova ruptura muscular com depósito de fibrose, está lá o sinal de canaleta positivo, né? Então também com muitas alterações biomecânicas. Eu coloco sempre essas
sempre correlacionam aos exercícios, porque eu não acredito, não existe um eletroterapeuta. Eu acho que a ideia aqui é deixar bem claro que você precisa conhecer o seu equipamento, conhecer o que você faz e sempre associar, sempre tentar o maior leque de opções. Ninguém é eletroterapeuta, terapeuta manual, cinesioterapeuta. Eu acho que a gente tem que conhecer todos os recursos, porque é óbvio que o seu paciente vai sair ganhando com isso. Então também foi um quadro que a gente conseguiu resolver rapidamente com a irradiação da terapia combinada. Isso que eu tinha para dizer. Obrigado pela atenção.